Ok, nesse momento nós queremos saudar os anciãos da igreja, na Missão Paramapá. Queremos saudar também os diáconos e diaconisas que têm trabalhado exaustivamente na causa do Senhor. Eu espero que 2023, você que foi nomeado para trabalhar neste ano, você possa sentir que você foi escolhido por Deus. Nesse momento eu quero convidar você para abrirmos a palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 18. Eu quero que você me acompanhe com a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra, eu vou estar levantando aqui a palavra para ler diante de vocês. Êxodo capítulo 18, verso 21. Repara o conselho que Jetro dá para Moisés. Ele diz, procura dentre o povo homens capazes. Esse é o primeiro recado dele, homens capazes. Tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Então, esses pontos são pontos maravilhosos e eu gostaria de convidar você nesse momento para curvar a fronte e falarmos com o nosso Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela reunião que estamos tendo nesse momento. Aqui diante da Tua presença, nós temos anciãos e anciãs, nós temos diáconos, nós temos diaconisas, homens e mulheres que foram escolhidos pelo Senhor para trabalhar no ano de 2023 pela Tua igreja, pela Tua causa. Pai querido, habilita a cada homem, habilita a cada mulher. Nós queremos fazer, Senhor, para Ti o melhor, mas entendemos que não podemos fazer muito se o Senhor não for conosco. Por isso, nesse momento, eu quero colocar em Tuas mãos cada oficial de igreja, cada ancião, cada diácono, cada diaconisa. Permanece conosco, Senhor, nesse seminário que vamos estar realizando agora. São as bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O ancião de igreja, para mim, é uma das atividades mais importantes na igreja. E quando você analisa a importância do ancião, o ancião ou a anciã é um copastor. É um copastor. Muitas das atribuições que um ancião, um pastor faz, o ancião também faz. Por isso que esse é um cargo maravilhoso. E quando você analisa o que Jetro deixou para Moisés, essa recomendação para nós, ela é de uma valia muito grande. Porque a primeira coisa que Jetro pontuou para Moisés foi a seguinte: homens capazes. Homens capazes. 2, tementes a Deus. 3, homens de verdade. Vejam, homens de verdade. E 4, que aborreçam a avareza. Então, essas atribuições o ancião precisa ter. Agora, você percebe, meu querido líder, meu querido oficial de igreja, que a tua escolha, a escolha para o ancianato, a escolha para o diaconato, a escolha para ser uma diaconisa, não foi, acredite, não foi escolha do pastor da igreja, também não foi a escolha dos oficiais da igreja, ou da comissão da igreja, digo melhor. Você foi escolhido por Deus para realizar essa função. Então perceba o texto aqui em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, que o Senhor buscou para si. É Deus que busca, é Deus que escolhe. Quando você vem a Ezequiel, capítulo 22, você vai encontrar uma citação também maravilhosa para cada um de nós. Vejamos o que diz Ezequiel 22, verso 23. Busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha. Vejam, que se colocasse na brecha perante mim
perante mim a favor desta terra. Então, meu querido líder, meu querido ancião, meu querido oficial de igreja, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Não foi, repito, o pastor da igreja que escolheu você. Também não foi a comissão de nomeação que escolheu você. Você foi escolhido por Deus para trabalhar em sua causa. Então vejam, se você foi escolhido por Deus para trabalhar na sua causa, de maneira nenhuma nós poderemos renunciar ou se negar de trabalhar para esse Deus maravilhoso. Primeiro, nós somos servos de Deus. E como servo de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma olvidar o chamado de Deus. Eu sou um pastor de igreja e como pastor de igreja eu entendo que eu fui chamado por Deus para fazer o seu trabalho. Se eu fui chamado por Deus, o ancião também foi chamado por Deus. A diaconisa também foi chamada por Deus. E o diácono também foi chamado por Deus. Então, esse é um chamado que Deus faz a cada um de nós. Por isso que nós não podemos duvidar. Agora, um detalhe, meu querido oficial de igreja, nós precisamos ter algumas aptidões para realizar o trabalho de Deus. Vejam, o texto que nós lemos, repito, porque é um texto relevante. Olha o conselho de Jetro, ele diz, procura dentre o povo. Olha, 2 milhões de pessoas. Procura dentre eles. O quê? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Então, esta é a recomendação que Jetro está passando para Moisés. Essa recomendação, ela serve para todos nós. Então, se você foi escolhido para ser um oficial de igreja, diga para Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer o teu trabalho. Eu quero me gastar na tua causa. Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Porque é um convite que Deus está fazendo para cada um de nós. Avançando mais um pouquinho aqui, dentro dessa aptidão moral, nós temos também a aptidão religiosa ou aptidão espiritual. E dentro dessa aptidão espiritual, nós temos alguns pontos relevantes. Primeiro ponto, o ancião ele precisa ser irrepreensível. 2, não violento. 3, porém cordato, inimigos de contenda. Tá certo? O testemunho dele tem que ser um testemunho relevante e de linguagem sadia. Agora, nós não podemos, como oficiais de igreja, ter um linguajar que não é um linguajar rebuscado, piadinha, gracejo. Isso não pode, de maneira nenhuma, sair dos lábios de um oficial de igreja, não pode sair dos lábios de um pastor, de um diácono, de uma diaconisa. Vejam, meus queridos, a Bíblia diz que a palavra de Deus na boca de Elias, ela era verdade. Se ela era verdade, é porque Elias, ele aprendeu a viver e andar com Deus. Então eu não posso, de maneira nenhuma, se eu sou uma atalaia de Deus, se eu sou um porta-voz de Deus, eu não posso, de maneira nenhuma, deixar escapar dos meus lábios gracejos, brincadeira, tá certo? Eu tenho que viver uma vida de santidade, porque é isso que Deus quer de cada oficial de igreja. Avançando mais, nós temos um outro passo que nós julgamos também ser muito importante para o ancião, para o diácono e também para a diaconisa. Que pontos são esses? Vejam, o líder, ele precisa ser esposo de uma só mulher. Esses são conceitos que nós precisamos ter. É por isso que a casa de Deus, ela é santa, porque o ancião é santo, a diaconisa é santa, o diácono é santo. Então vejam, o princípio que Deus está deixando para nós é que o oficial de igreja, ele tem que ter apenas um parceiro ou uma parceira para viver a sua vida. Ponto 2, que governe bem a sua casa. Hoje é um grande problema na vida da liderança da igreja. E esse problema, ele se estende também à vida pastoral. Hoje nós estamos perdendo o controle dos nossos filhos, o controle do nosso lar. E nós precisamos, líderes, ter muito cuidado com isso. Porque se eu quero governar a minha casa, se eu quero governar, dirigir a casa de Deus, administrar a casa de Deus, eu preciso governar bem a minha casa.
Então, são conceitos que eu preciso ter em mente. Ponto número 3. Eu preciso aprender a criar os meus filhos no temor de Deus. Isso é um ponto importante. E eu queria dizer para vocês uma coisa, líderes de igreja. Aquela geração que saiu do Egito, toda aquela geração, ela morre no deserto. Quem tinha de 20 anos para baixo, viveu. De 20 anos para cima, todos eles morreram. Agora percebam, a geração que entra na Terra Prometida, essa geração entrou adorando a Deus. Mas há um problema aqui. A outra geração que nasceu na Terra Prometida, essa geração não conhecia mais a Deus. Juízes capítulo 2, verso 10. O que aconteceu? Os pais deixaram de ensinar. Os pais deixaram de orientar os seus filhos. Esqueceram de Deuteronômio capítulo 6, que eu tenho que ensinar aos meus filhos. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Os nossos filhos, eles têm que ser criados no temor de Deus. Oficial de igreja, ancião de igreja, diácono de igreja, diaconisa de igreja, nós precisamos ter na mente esses conceitos para que possamos administrar e governar bem, não só a nossa casa, mas também a casa de Deus. Avançando mais um pouquinho, o ancião de igreja, o diácono de igreja, a diaconisa de igreja, ela precisa pensar em algumas coisas para a sua vida, porque o nosso corpo, ele não é só físico, ele é também espiritual. Ele não é só espiritual, ele também é físico. E eu preciso, vejam, ser vigilantes. Com o quê? Com a minha saúde. O ancião precisa ter saúde. E para eu ter saúde, eu preciso ter uma boa alimentação. Eu preciso saber o que eu estou comendo. Porque eu sou um copastor, e como copastor, eu preciso orientar também a igreja de Deus que está sendo preparada para ser levada para o céu. Tenho que ser temperante, tá certo? Eu não posso ser dado a bebida, a beber isso ou beber aquilo. Precisamos ter muito cuidado. Eu lembro-me quando eu saí da igreja batista, e eu estou completando agora quase 39 anos de adventista. Na igreja batista, os meus anciãos, todos eles bebiam. E eu cansei de ver os meus anciãos bebendo vinho e alcoolizado. Graças a Deus que eu não trilhei esses passos. Mas outros podem ter aprendido com a sua liderança a viver dessa maneira. Então nós precisamos ter muito cuidado quando estamos dirigindo a casa de Deus, para que o nosso exemplo seja um exemplo puro, seja um exemplo santo. Como deve ser a vida espiritual? Esse é um ponto muito importante. Eu preciso zelar. Se você percebeu na introdução do meu devocional, nós estamos trabalhando a vida de santidade. Quando você vai a Levítico capítulo 11, você vê Moisés trabalhando essa vida de santidade. Você vai no capítulo 19, a mesma coisa, santidade. Você vai a 1 Pedro capítulo 16, capítulo 1, verso 16, Pedro trabalhando a vida de santidade. E não pode ser diferente na vida da igreja. O ancião tem que ser santo, o diácono tem que ser santa, a diaconisa tem que ser santa, mas a igreja tem que ser santa. E a igreja está olhando para o ancião, a igreja está olhando para o diácono, a igreja está olhando para a diaconisa. Isso é muito importante na vida de todos nós. Olha o pensamento aqui de Tito 1, 8 e 9. Veja o que diz. Amigo de quê? Amigo do bem. Então, o ancião, ele precisa ser amigo do bem. Justo e piedoso, deve reter firme e fiel a palavra que é conforme a doutrina. Então, ele tem que ser um mestre na palavra. Ele precisa conhecer bem a palavra de Deus para ensinar, para orientar. Essa é a orientação da palavra de Deus. Nós precisamos disso. Um outro ponto interessante, aptidão como dirigente. Vejam, o ancião, o líder de igreja, ele precisa ter alguns pontos na vida. Primeiro, ter um espírito de equipe. O ancião não pode ser uma pessoa que desagrega.
O líder, ele precisa agregar. Então, o pastor, ancião de igreja, tem que ser amigos. O ancião tem que colocar o seu ombro no ombro do pastor e o pastor o seu ombro no ombro do ancião, no ombro do diácono, no ombro da diaconisa e no ombro da igreja. Esse é um ponto interessante. Ponto número 2. Dê consideração aos sentimentos alheios. Você não precisa disso. Quando a gente for tratar de um caso de pecado, você não pode ter precipitação para tratar daquele assunto. O irmão caiu, a irmã caiu. Paciência. Irmãos queridos, é muito, mas é muito difícil ganhar uma alma para Jesus. Agora, se o irmão caiu, não estou dizendo para você ser conivente com o erro dele, não. O que é que você vai fazer? Pega essa ovelha, coloca no braço, vamos dar carinho para ela, para ele, tá certo? Vamos tratar bem. Sentimentos, queridos, é muito importante. Quando você for lidar com qualquer problema, te coloca no lugar da pessoa. Se você fizer isso, acredite, a sua igreja onde você lidera, ela vai ser mais pujante, vai ser uma igreja mais amorosa. São pontos que nós, como líderes, precisamos ter. Ponto número 3, ter um espírito de serviço. Tá certo? O líder, o ancião, o diácono, a diaconisa, precisa ter um espírito de serviço. Ponto 4, vejam, cultivar humildade. Sabe, eu sou pastor há 32 anos. Janeiro agora eu começo o meu 33º ano de pastor, se Deus quiser. Mas vocês nunca vão ver na minha pessoa espírito de soberba. Sabe, eu sempre me coloco como sendo menor do que qualquer pessoa. Esse espírito humilde é o espírito de Jesus. Quando o líder tem isso, ele é amado, ele é querido, ele é preterido, ele é desejado, ele é buscado. Então, o ancião não pode, de maneira nenhuma, ser uma pessoa carrancuda. Ponto 5, vejam, fazer visitação pastoral. Agora, fazer visita pastoral, ancião, líder, não é para criticar, não é para jogar pedra, é para ajudar. É para se colocar ali à disposição da família. É o que Deus espera de cada um de nós. Vocês nunca viram Jesus Cristo tecer um comentário negativo para o pecador. Quando ele usou uma palavra dura, ele usou ou para o sinédrio ou para os sacerdotes. O pecador, ele colocava no braço. Olha o exemplo da pecadora ali, quando a liderança chegou para apedrejá-la, o que ele diz? Quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Vejam, a lei mandava a mulher ser apedrejada, mas ele vem e vira a pirâmide. Você me pergunta, ele era a favor do pecado? Não. Mas o amor tem que prevalecer na vida de todos nós, oficiais de igreja. Na vida de cada ancião de igreja. Ponto 6, vejam, deve ser o quê? Um bom pregador. O ancião tem que ser um bom pregador. Tem que ler, tem que estudar, tem que ensaiar a sua mensagem. Nós não podemos chegar lá e falar de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Vejam, qual comida você prefere comer? Uma comida que é preparada de qualquer jeito ou uma comida que é preparada com os devidos temperos? Claro que é aquela que é preparada com o devido tempero. Você pode até comer uma comida na água e no sal, mas o sabor é diferente de uma comida que é bem preparada. Ok, queridos anciãos? Avançando mais um pouquinho aqui para nós finalizarmos. Aptidão como administrador. O ancião precisa ser um bom administrador. O diácono precisa ser um bom administrador. A diaconisa é uma administradora. Vocês estão lidando com as coisas de Deus. Estamos lidando com as coisas de Deus, eu preciso ter preocupação. Então, vejamos aqui. Deve saber dirigir uma comissão de igreja. O ancião precisa saber disso. E acredite, para 2023 agora, nós vamos estar lançando um material para realizar uma boa comissão de igreja. Esse material já está comigo. Nós vamos trabalhar agora para preparar e entregar para cada oficial de igreja. Ponto 2. Deve saber dirigir uma reunião administrativa de igreja. Deve conhecer as finanças da igreja. Deve saber distribuir responsabilidades. Deve saber dirigir uma comissão de nomeações. Então, o ancião precisa saber disso. Meus queridos irmãos, eu espero que para 2023
E 23, a igreja na missão para Amapá seja uma igreja pujante, uma liderança pujante, uma igreja que avance em todas as áreas, uma igreja que cresça em todas as áreas. Estamos deixando para vocês esse material, é apenas alguns pontos para que você possa, de uma maneira especial, administrar bem a sua igreja. Finalizando, eu queria deixar com vocês aqui mais algumas orientações para esse ancião. Deve dirigir os cultos da igreja, deve dirigir a Santa Ceia, aptidão como promotor. Vejam, isso é um ponto importante. Eu preciso dirigir uma boa comissão, preciso dirigir uma boa Santa Ceia, mas eu também devo ser um bom promotor. E nós precisamos, meus queridos irmãos. Sabe, quantas lições de escola sabatina a igreja tem? É o ancião que tem que ajudar nessa promoção. O ancião não pode esperar só pelo pastor. Ponto 2, quantos dizimistas nós temos na igreja? Quantos pactuantes nós temos na igreja? Tudo isso é muito importante para o crescimento da igreja, promover a obra missionária da igreja. O ancião tem que ser alguém que ganhe para Jesus alma. Tá certo? O ancião não pode terminar o ano sem ter ganho uma pessoa para Jesus. Porque se você não ganhou, tá certo? Você não vai ser punido por isso. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho missionário. Eu tenho que ser alguém que queira despovoar o inferno. Cristo está voltando e nós precisamos avançar cada vez mais, promover as atividades que a associação apresenta. Então a igreja está mandando um calendário para vocês aí para o ano de 2023. O ancião tem que estar linkado a esse calendário para saber quais são as atividades de cada mês, de cada semana, de cada dia. Ah, meus queridos irmãos, que Deus possa, em 2023, nos abençoar, nos ajudar e nos dirigir. Finalizando, o último pensamento, aptidão como pastor. O ancião precisa ter essa aptidão. O ancião precisa aprender que ele é um pastor também de igreja. Tá certo? Se você aprender isso, você vai perceber que o seu pensamento, seu traje, sua fala, seu comportamento vai ser completamente diferente. Eu sempre, quando pastoreei a igreja, eu sempre via nos meus anciãos pastores. Eu ensinava eles a dar um nó de gravata, a roupa que eles compravam, eu estava de olho em tudo. Porque eu queria que o meu ancião fosse o melhor, o meu diácono fosse o melhor, diaconisa o melhor. Essa é a minha preocupação como líder. Então, meus queridos irmãos, pergunta que eu faço para você como pastor de igreja, como ancião de igreja. Você conhece a sua igreja? Você conhece as suas ovelhas? Conhece ela pelo nome? Então, eu preciso saber disso, entendeu? Eu preciso conhecer. Porque se eu não conheço, eu não posso chamar a ovelha pelo nome. Ponto 2, fazer visita na casa dos membros. Eu faço isso. Então você tem que ter o seu calendário de visitação. E a igreja precisa saber que o ancião da igreja é um visitador. Eu quero terminar, meus queridos irmãos, lendo para vocês mais uma vez. Êxodo, capítulo 18, verso 21. São 4 pontos que Jétro deixa com Moisés. Que pontos são esses? Vamos lá, vou ler com vocês. Homens capazes. Esse é o exemplo que Jétro deixa para nós. 2, temente a Deus. Temente a Deus. 3, homens de verdade. Isso quer dizer que é homem de mentira. Então, o ancião precisa ser homem de verdade. Diácono, homem de verdade. Diaconisa, mulher de verdade. Anciã de igreja, mulher de verdade. E o último, que aborreçam o quê? A avareza. Que Deus possa nos abençoar. Que o ano de 2023 seja um ano abençoado para todos nós. Estamos à sua disposição, meu querido ancião, meu querido diácono, minha querida diaconisa e minha querida anciã. Falo nesse termo, porque é um termo carinhoso. Nós amamos vocês e nós queremos o melhor para vocês. Eu os convido, mais uma vez, a curvar a fronte e falarmos com Deus. Mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pela vida. Permita que
a tua igreja na missão para Amapá, em 2023, possamos aprender a ir à fonte. Que nós sabemos que na fonte, Deus, há milagre, há cura, há vida e há também salvação. Nós queremos nesse momento nos colocar em tuas mãos. Eu peço, Senhor, por cada ancião, eu peço por cada diácono, eu peço por cada diaconisa, eu peço por cada líder do Ministério da Mulher, por cada diretor de jovens. Eu peço pela tua igreja. Nós queremos, em 2023, viver uma vida de santidade. Mas para vivermos uma vida de santidade, nós precisamos ir à fonte cada dia. Fica, Senhor, conosco. Abençoa os departamentos da tua igreja. São as bênçãos que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.